Amigas e amigos, esse é o canal do Xavier e eu sou o Xavier. Gente, é impressionante, impressionante. Brasil e Portugal unidos como sempre, como nunca, melhor dizendo. A mídia, porque a mídia de lá e a mídia daqui parece que estão assim em uníssono, combinaram, vamos falar a mesma coisa. Com relação à guerra na Ucrânia, é o que estou me referindo, e toda a problemática no entorno, né? O mesmo discurso. Mas isso porque repercutem o quê? Me repercutem a ideologia e a versão que é dos interesses norte-americanos. É impressionante porque na Europa, porque são os europeus aqueles que principalmente pagarão, estão pagando já e vão pagar mais ainda a conta desse conflito, né? São eles que. E o que eu vejo na mídia, na grande mídia portuguesa, principalmente, a qual eu estou me referindo, porque obviamente acompanho mais a mídia portuguesa do que outras, do resto da Europa ou até americana, por causa das minhas ligações com Portugal. Sou cidadão europeu e, portanto, o meu interesse, sou cidadão português, o meu interesse está principalmente no que é falado em Portugal. E acompanho a mídia brasileira, porque também sou brasileiro, sou cidadão brasileiro, vivo no Brasil e, né, sou praticamente obrigado, mesmo que não quisesse, a mídia está em todo lugar e eu, né, sou obrigado a acompanhar a mídia brasileira também. Mas os europeus vão pagar caro, os brasileiros também. Nós já tivemos aqui problemas, estamos tendo problemas sérios, né, com o aumento dos combustíveis, da gasolina principalmente, com o problema dos fertilizantes. A agricultura brasileira que é extremamente pujante, mas é extremamente dependente de importação de fertilizantes. E uma parcela significativa desses fertilizantes vem da onde? Vem da Rússia. E a Rússia já suspendeu a exportação de fertilizantes. Então o preço dos fertilizantes já aumentou absurdamente. E os agricultores aqui não sabem muito bem como é que vão fazer. Vão transferir esses preços para os produtos alimentícios, né, para a produção agrícola. E esses gêneros oriundos da produção agrícola, né, os alimentos, as verduras, os legumes, etc., já estão muito caros no Brasil. As frutas tiveram aumentos assim absurdos, absurdos. Até como algumas coisas têm um valor pequeno. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um mamão, né? Um mamão, eu aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, há algum tempo atrás comprava um mamão até na feira livre ali nos domingos, aqui perto da minha casa, ia lá, comprava, chegava um pouquinho, não chegava muito cedo, chegava um pouquinho mais tarde na feira, comprava um mamão, tamanho médio, né, por R$ 4. Hoje em dia eu pago R$ 15 num mamão, mamão do mesmo tamanho, comprando no supermercado. Não tenho ido nem à feira, porque a última vez que eu fui à feira os preços estavam tão altos lá, e como é um pouco distante, para mim é mais fácil ir no supermercado, ir nos supermercados que existem aqui perto. Deixei de ir à feira, mas os preços que eu pago hoje em dia é mais do que o triplo do preço do mamão que eu pagava uns meses atrás. Apenas um exemplo, né? Gás de cozinha aumentou absurdamente, agora com esse choque do preço da gasolina, do gás, etc., aumentou demais. Já estava por volta de R$ 100, agora já está sendo vendido a 150. Um botijão de 13 litros de gás, que é o mais usado aqui no Rio de Janeiro, né? As famílias muito pobres, as mais pobres, não sei como vão fazer, né? O aumento da gasolina vai aumentar tudo. Na Europa, gente, a coisa vai para o descalabro, porque ela vai ser a principal atingida, com os preços disparando da energia. Da energia, por causa do problema do gás russo, por causa das sanções, etc. E por causa da política de confrontação, né, direta, explícita, cada vez mais ascendente essa confrontação da Europa com relação à Rússia, por causa da Ucrânia, por causa da liberdade da Ucrânia de entrar para a OTAN. É uma coisa assim que é difícil de entender. Como é que Portugal pode estar seguindo essa linha? Então aí eu vejo na mídia as pessoas falando, em jornais como Público, Expresso, defendendo que o que se repete muito dessa dependência que a Europa
criou em relação ao gás russo. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. A Alemanha comprou gás russo porque o gás russo era barato, constante e em quantidade. Assim como a Rússia vai vender gás, está vendendo para a China. A China está se tornando dependente da Ucrânia. Ora, se a China se torna dependente da Ucrânia, se a China se torna dependente da Rússia, a Rússia se torna dependente da China também. Se a Alemanha estava se tornando dependente da Rússia, a Rússia também estava se tornando dependente da Alemanha. Era uma jogada comercial. Mas os Estados Unidos, que sempre tiveram uma má vontade com relação a esse abastecimento de gás russo para a Europa, porque isso atingia os seus interesses diretamente de venda do seu gás. Porque o que os americanos querem é fazer com que a Europa fique submetida a eles ideologicamente, porque assim eles têm um domínio comercial e dos corações e das mentes dos europeus. Vejam, por exemplo, essa questão que está sendo propalada pela mídia geral da Europa, né? De que os governos, que a Europa tem que aumentar os seus gastos militares, uma vez que a gente não pode confiar mais na Rússia. A gente pode ser a qualquer momento invadido pela Rússia, como fala o Zelensky, que é uma questão de tempo, que se a Rússia está invadindo a Ucrânia, que ela vai invadir, é claro, mais cedo ou mais tarde, que ela vai invadir outros países europeus. Isso não tem cabimento. Isso não tem o menor cabimento. A Rússia sabe muito bem que invadir qualquer país europeu que pertence à OTAN é terceira guerra nuclear. A Rússia invadiu a Ucrânia para que a Ucrânia não entre para a OTAN. A Rússia tomou essa medida justamente pensando, bom, vamos fazer isso antes que eles estejam na OTAN. Porque depois que eles estiverem na OTAN, se a gente for tentar alguma coisa contra eles, vai ser a terceira guerra mundial. E como a presença da Ucrânia na OTAN era uma ameaça absurda contra a integridade e as questões de segurança da Rússia, eles não tinham alternativa, uma vez que eles viam, né, que o caminhar da Ucrânia ia nessa direção. Estava na Constituição, tinham colocado na Constituição a entrada para a OTAN. Então como que a culpa é da Rússia? Como que a culpa é da Rússia? A Rússia foi invadida 2 vezes pelos europeus. Gente, eu não acho que a Rússia seja um paizinho bonzinho, que o governo seja bonzinho, nada disso. Mas essa guerra está sendo coberta de uma maneira que está assustando as pessoas em outras partes do mundo. Quando se fala assim, na mídia brasileira, aqui se fala muito isso, e na Europa principalmente, não, porque o mundo inteiro está contra a Rússia. Que mundo inteiro, gente? Que mundo inteiro? A Europa e os Estados Unidos são o mundo inteiro? Porque, por exemplo, países que são muito próximos dos Estados Unidos, são aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Índia, lá nas questões contra a China, lá na Ásia, a Índia não tomou a Índia, inclusive, se absteve na votação lá no plenário da ONU, né? Ela se absteve na condenação à Rússia. A Índia não está fazendo nenhuma sanção contra a Rússia, não está apoiando nenhuma sanção contra a Rússia. Israel, que é aliadíssimo dos Estados Unidos, não está fazendo nenhuma sanção contra a Rússia. Eu não sei como é que foi o voto de Israel, não me lembro, não vi como é que foi o voto de Israel lá na ONU, né, no plenário da ONU, mas não vejo Israel com uma postura agressiva contra a Rússia, né? Na América Latina, quantos países da América Latina, por exemplo, um exemplo, a Argentina, né, que votou pela condenação da invasão russa, não está fazendo nenhuma sanção, votou pela condenação, claro, porque isso é uma questão até de lei internacional. Inegavelmente, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Então a Argentina, para manter uma coerência diplomática, né, seguindo as normas internacionais, ela votou, né? Mas o presidente da Argentina tinha acabado de vir lá da Rússia, onde teve um encontro muito cordial com o presidente russo, com o Putin, e
não vejo de que maneira o governo argentino esteja apoiando qualquer tipo de sanção. O México se negou a participar de sanções contra a Rússia. O México, que é ali, inclusive diz o ditado, né? O pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, gente, a África, a maioria dos países da África tem ligações muito fortes com a Rússia. E se você chegar lá na Ásia, por exemplo, tirando ali os países que são subordinados aos Estados Unidos, como o Japão, como a Coreia do Sul, e outros que são aliados de mais recentes por causa da questão da China, como Filipinas e tal, a própria Índia que eu falei, os outros países, né, não têm manifestado essa animosidade contra a Rússia. Então dizer que a Rússia está isolada no mundo é um pouco de exagero. Vamos pensar que lá no plenário da ONU, houve 141 votos pela condenação da ONU, né? E de um total de 181 votos, quer dizer que mais os outros 40 ou votaram a favor, que foram parece que só 7 votaram a favor, ou se abstiveram. Só que lá na ONU são 192, 93 países. Se votaram 181, está faltando aí 11 ou 12 ou 13 países, né, que não votaram. Então a gente tem que contar os países que não votaram e os países que votaram a favor da Rússia e os países que se abstiveram, né? Então isso dá uma porcentagem aí que chega a praticamente 30% da totalidade de países que compõem a ONU. Ora, muitos países que votaram contra a Rússia votaram por uma pressão muito forte dos Estados Unidos. E outra, como foi o caso da Argentina que eu acabei de citar, votaram contra a Rússia, mas mais por uma questão de regras diplomáticas. Isso não quer dizer que vão adotar uma postura contra a Rússia. Então é exagero, como falam a mídia na Europa, né, e a mídia brasileira, acredito que a mídia americana também, né, falam que a Rússia está isolada. A Rússia não está isolada. As sanções foram muito pesadas, vão causar um problema na Rússia, mas o tempo está do lado da Rússia. Porque mesmo as nações europeias que aderiram às sanções vão ter uma repercussão, né, tão forte, um efeito rebote tão forte dessas sanções contra a sua própria economia, que com o passar do tempo vão começar a afrouxar a corda. A questão é saber quanto tempo isso vai demorar. O fato é que, pela minha análise até agora, a Rússia está ganhando essa guerra. Porque no campo militar ela está ganhando. Outras questões, outras elucubrações aí que fazem na mídia, mas que colocam como se fossem verdades absolutas, é que a Rússia, a guerra está demorando demais para a Rússia, que ela calculou mal, que ela tem muitas falhas na sua estratégia militar, que as Forças Armadas russas não são aquilo tudo e não sei o que. Bem, em primeiro lugar, gente, a Rússia acabou de sair uma guerra da Síria, que ficou lá anos, e era uma guerra ali de cidade por cidade, entendeu? Então, dizer que a Rússia não tem expertise nessa questão de guerra, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Quem não tem expertise é o Portugal e o Brasil, né? Que não fazem guerra, sei lá quanto tempo. Mas a Rússia... Agora, é claro que para os russos seria muito mais interessante ter uma guerra rápida, né? Uma guerra relâmpago na Ucrânia, porque guerra é uma coisa que custa dinheiro, né? E perdem-se vidas e tal, não é legal, né? Mas a questão é o seguinte, cada dia numa guerra é um dia, e os planos mudam de acordo com as circunstâncias. Houve uma resistência? Houve. Resistência essa bancada até por quem? Pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E começaram a entregar armas para a Ucrânia. E armas, e armas, e armas. E mandando mercenários, voluntários para lá, né? Então isso aumentou a capacidade de resistência. O que a Rússia está fazendo é muito simples. Bom, já que vocês estão resistindo nas cidades, o que a gente vai fazer? É o que nos resta. Não vamos entrar nas cidades homem a homem lutando, porque isso vai ser uma coisa que vai levar 50 anos e a gente vai ter muita baixa. Não, a gente vai bombardear as cidades. Aí eles falam, os caras são assassinos. Gente, militar é militar em qualquer lugar do mundo. O exército americano, quando faz uma guerra, eles vão com bandeirinhas cor-de-rosa e florezinhas? Vocês acham que eu não lamento a morte das pessoas, o sofrimento das pessoas? Quando eu vejo pessoas
vindo com crianças, com seus animais de estimação, andando pela... Aquilo me destrói, me arrebenta, porque, sem dúvida nenhuma, eu me identifico muito mais com os ucranianos, porque a vida deles, o meu estilo de vida é muito parecido com a vida dos ucranianos, né? O estilo de vida que eu tenho aqui na cidade do Rio de Janeiro é um estilo ocidental. Então eu me identifico muito mais com eles do que com os pobres, coitados seres humanos que vivem lá no Oriente Médio. A roupa deles é diferente, os costumes são diferentes. Mas eu não sinto menos pelo árabe, pelo muçulmano, pelo negro, que morre numa guerra que é financiada, que é executada por americanos ou por europeus. Não sinto menos. Né? Mas é claro que eu consigo sentir, né, por uma questão de identificação, né, me sentir muito mais na pele, vamos assim dizer, daquela pessoa ucraniana, que está vindo até por causa das minhas raízes europeias, etc. Mas isso não faz com que eu coloque uma venda nos meus olhos, isso não faz com que eu coloque tampões nos meus ouvidos, né, que eu fique imbecilizado. Não faz. Olha, teve um jornalista americano foi morto. Aí já, uma jornalista aqui, uma âncora do jornal, perguntou para um comentador aqui no jornal aqui no Brasil, no programa aqui jornalístico, que se os Estados Unidos teriam uma reação pior, que as coisas piorariam para a Rússia depois da morte desse jornalista. Uma coisa assim, como se as ações do governo norte-americano, né, mudassem por causa da morte de um jornalista que estava lá porque queria. Ninguém é obrigado a ir para uma guerra para cobrir nada. Ele foi porque quis. E teve um caso aqui no Brasil, gente, que seria hilário se não fosse trágico, que é o caso de um rapaz, de um jovem brasileiro que foi como voluntário lá para a Ucrânia para lutar, e ele estava lá na cidade que foi atacada, lá na cidade próxima à fronteira com a Polônia, que era a rota de fuga ali, perto da cidade de Lviv. Rota de fuga tinha um centro de treinamento de voluntários internacionais e foi atacado pelas forças russas, né? Com mísseis. Eu não sei se esses mísseis vieram de aviões ou se foram lançados, ou se foram mísseis balísticos, né? Mas o fato é que ele, por sorte, teve um primeiro ataque, que eles conseguiram correr da área lá onde eles estavam, das construções, foram para o meio do mato, palavras dele, estão em gravações no YouTube. E depois pararam os ataques, eles voltaram lá e ele, o brasileiro e mais outros brasileiros falaram, não vamos ficar aqui, nós vamos embora. E os outros, não, nós temos que ficar, e ficaram, e eles fugiram. A verdade é essa, eles fugiram. E foi sorte deles terem fugido, porque depois houve outro ataque e matou todo mundo, destruíram lá o centro com os estrangeiros, com os voluntários e mercenários todos, né? E ele, na gravação do YouTube, ele falou, gente, é guerra de verdade. O que essa gente tem na cabeça? Depois daquele imbecil, do cara do tal do Mamãe Falei, né, do Arthur Duval, que foi lá para a Ucrânia fingir que estava ajudando os ucranianos, né, e fazer comentários baixíssimos, né, monstruosos sobre as mulheres ucranianas. Depois desse brasileiro fazer essa vergonha para a gente, mais um brasileiro mostrando... E o cara é ex-militar, tirador de elite e tal. Mas eu acho que esse pessoal pensa que está jogando videogame, né? Está jogando videogame. Mas eu acho que a mídia, essa mídia que imbeciliza as pessoas, que faz essa lavagem cerebral, tem muita culpa nisso. Coloca pessoas com pouco raciocínio para tomarem esse tipo de decisões na vida, né? E perderem de repente a vida, ou então perderem uma perna, perderem um braço, ficarem cegos, sem saber até por quê, contra o que estão lutando, quais são as razões, né? Infelizmente é isso. O presidente Zelensky colocaram, eu acho que foi, não sei se foi no Jornal Público ou no Expresso, numa edição aí de alguns dias atrás, colocaram a cara dele lá na página principal, botando e colocaram embaixo assim, ser europeu. Ou seja, estão transformando o cara num símbolo do que é da essência europeia. Um presidente que está levando o seu povo à morte, porque é um presidente que impede que os homens até 60 anos saiam do país,
são obrigados a serem voluntários e lutar contra um exército poderosíssimo como o da Rússia, né? Um presidente que distribui armas para os populares, incentiva as pessoas a usarem coquetéis molotov para lutarem contra um exército profissional, né? Um presidente que poderia ter feito acordo de paz, porque o que a Rússia exige, né? Não seria, o que seria assim tão, né? A Ucrânia ficar neutra, não poderia ficar neutra, não poderia ficar desmilitarizada, seria até vantajoso, não teria que investir dinheiro com o exército, poderia aplicar todo o dinheiro no desenvolvimento econômico da nação, assim como fizeram a Alemanha e o Japão, pós-Segunda Guerra, se transformaram em duas potências econômicas. A Ucrânia poderia também se transformar, né? Mas ele não quer acordo. E está levando a Rússia está atacando, explodindo bomba e tal, morrendo pessoas, e o Zelensky, protegidinho, mas não perde, não se rende, não pede a rendição. E quem é que sofre com isso? O povo. Tudo que foi afirmado, olha, quantos que se afirmou da crise econômica, da crise dos refugiados, quantos refugiados já tem? Quase 3 milhões de refugiados. E para onde está indo? Para os países da Europa, são esses que vão pagar o pato. A Europa vai pagar esse pato, né? Refugiados, milhões de refugiados, desemprego, recessão, custo de vida altíssimo, tudo isso vai repercutir. E aí todos esses europeus do povo que hoje em dia estão lá contra a Rússia, contra o Putin, maldito e tal, vão começar daqui a um tempo, quando a pobreza bater na sua porta, vão começar a mudar o direcionamento do seu ódio para os seus próprios políticos. Enquanto isso, os americanos estão lá do outro lado do Atlântico, tranquilinhos, só vendo o circo pegar fogo. É triste, gente, é triste, é muito triste, né? A acusação feita pela Rússia e pela China dos laboratórios militares na Ucrânia dos americanos. De início eles diziam que isso era teoria da conspiração. Até que a subsecretária de Estado norte-americana, a Victoria Nuland, foi lá no Congresso americano e quando questionada lá pelo senador Marco Rubio, falou não, que existem laboratórios e tal, mas que eles não são para produção de armas químicas nem biológicas. Antes se negava a existência de laboratórios, agora não, eles existem, né? E mas não são de produção de armas. Essa mesma Victoria Nuland, se não me engano o nome dela é esse mesmo, foi aqui e mandou os europeus, né, que se ferrem os europeus. Foi ela que falou isso no passado não muito distante. Prestem atenção, europeus e portugueses principalmente. O futuro está ficando negro. Um abraço, gente.